Fala galera do pedal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Descomplicando o Mountain Bike. Aqui procuro trazer sacadas inteligentes para tornar o seu pedal mais prazeroso e menos complicado. O tema de hoje será sobre medo, o medo que assola os ciclistas no pedal. E eu faço daqui o meu escritório porque é um lugar onde eu me encontro, eu me sinto bem e estou conectado aí com a natureza. E o que eu quero trazer para você é uma informação que pode fazer diferença no seu pedal. Então aqui no meu escritório tenho a minha água, tenho a minha agenda, né? Tenho meu celular. Então assim, é um escritório diferente, ok? Então, o que te impede de sair da sua zona de conforto? Medo. Medo é um tema muito abordado e sentido por todos nós, ou pela maioria de nós. Eu, particularmente, desconheço uma pessoa que não tenha medo. E o mountain bike, ele envolve, sim, a questão do medo, porque são vários fatores externos que nós não dominamos e que estão ligados à prática do esporte. E para ilustrar um pouco esse momento, eu vou contar aqui um pouco da minha experiência. Lá atrás, no começo, na década de 90, não tinha com quem pedalar. Pedalava eu e mais 5, 6, no máximo 10 pessoas. E o medo de pedalar sozinho, ele era o maior terror de quem pratica aí o esporte. E assola hoje também o biker que está começando. E nada de mal nisso, tá certo? Acontece. Só que lá no começo, quase que inevitavelmente, muitas das vezes, se eu quisesse pedalar, eu teria que pedalar sozinho. E para quem me assiste, há de convir comigo que com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo o receio de algumas coisas e vai se tornando mais corajoso. E filosofando um pouquinho, talvez seja por vivenciar várias vezes ou repetidas vezes situações que se assemelham. Isso nos dá uma certa rusticidade. E com tudo que acontece na vida de todos nós. Lá no começo, o medo de pedalar sozinho, então, ele existia. E como eu disse, eu teria que pedalar sozinho algumas das vezes, como não tinha uma turma para se pedalar, não existia turma para fazer um pedal. Era eu e mais meia dúzia. E quando não tinha ninguém, inevitavelmente ia sozinho. E por muitas vezes, no meio de um local ermo e sozinho, o medo, ele bate. O medo de furar um pneu, o medo de se perder, o medo de chover, de escurecer. E tudo isso rondava a cabeça na hora do pedal, enquanto estava pedalando. E foram tantos episódios, né, que a gente acaba perdendo a noção e ficando um pouco mais ousado. Agora, no momento que eu tô, né, já estou mais velho, a razão toma um pouco o lugar da inconsequência. Mas se perdi durante muito tempo, eu perdi o medo de descer loucamente, de fazer manobras mais arriscadas, de passar em lugares mais perigosos. E com o tempo, acaba que você vai amadurecendo e traz para você a experiência e entende que sair loucamente, fazer manobras arriscadas não faz com que você tenha um pedal mais produtivo. E sim coloca a sua integridade pessoal em risco, fazendo com que você possa ter até risco de morte. E nesse ponto, aonde todos têm o maior receio, que é o risco de morte, isso talvez limite demais e até paralise o ciclista que está começando.
porque realmente nós temos que trabalhar, nós somos todos pais de família, mães de família, e a gente precisa realmente sair de casa com a intenção de voltar do mesmo jeito que saiu, inteiro. Só que mountain bike é um esporte radical. O ambiente que você se encontra no mountain bike é um ambiente adverso. Não só o risco de queda, mas o risco de, por exemplo, como muitos vídeos a gente vê, o risco de sofrer o ataque de um boi, né? Há amigos que falam que boi não ataca, mas boi ataca. Mas você passando certinho, né, você vai sentir um momento se o boi vai atacar ou não. Né? Uma picada de cobra, uma aranha, qualquer outra coisa que está num ambiente que é um ambiente ermo e passível de risco. Por exemplo, em alguns trechos, riscos de deslizamento, uma pedra rolar na cabeça, uma série de coisas que pode acontecer. E nada de mal no pretenso biker ou no biker que está iniciando, ou até nos bikers com mais tempo, em ter medo dessas variantes que podem acontecer. E só que o que eu presencio hoje é que existem bikers que têm medo, às vezes, de percorrer um percurso maior do que o de costume. Não sai da zona de conforto. Se faz 20 quilômetros, não ousa fazer 30, porque começa a sentir dores ou começa a ter um desgaste maior, e aí essa experiência ruim, entre aspas, né, que é uma experiência desafiadora, faz com que o medo limite o cara, ou o ciclista, ou a ciclista, a ficar no mesmo trajeto, a ficar no mesmo local, na mesma trilha, ou então a depender de alguém para estar andando. E nada de mal nisso, mas esse medo, ele é castrador, ele faz com que você não descubra novos locais, faz com que você não tenha novas experiências e com que você não salte de qualidade no seu pedal, porque você vai acabar limitado, como o exemplo que eu dou para muitos amigos de uma pulga. Só um minuto. De uma pulga que tem a capacidade de saltar, se eu não me engano, a propulsão dela é de 1,5 m, tá? Salvo o melhor juízo, e quem souber exatamente a altura que uma pulga solta, deixa nos comentários. E você pega essa pulga e coloca ela dentro de um vidro de maionese e tampa esse vidro. E eu não me recordo bem se é 1 semana, 3 dias, se é 5 dias. Você deixa ela ali pulando naquele vidro de maionese, batendo na tampa, tá certo? Do vidro de maionese. Fato é que o que vai acontecer? Após esse período de experiência dela batendo na tampa, se você destampar, você pode deixar o vidro destampado que nunca mais ela sai do vidro, porque ela se limitou àquela altura. Estou falando isso por quê? Porque é exatamente o que acontece com o ciclista que se começa, não tem muita expertise, tem limitações em aprender com os outros, né? Ou então não tem a opção de aprender com os outros e fica limitado a apenas um pedal, a apenas um trecho, a apenas um ritmo. E aí acaba acontecendo que ele fica dependente de outros ciclistas e que não desfruta de novas paisagens, de novas aventuras e não tem um salto de performance tão desejado por muitos de nós. Dentro desse ambiente tem o grande desafio de se pedalar sozinho. E o medo dos medos, para mim, é o medo de cair. Mas o medo inicial que permeia o ciclista que está iniciando, e muitos ciclistas, é o medo de pedalar sozinho. Por quê? Por uma série de fatores. Cair e desacordar, ser assaltado é uma variante, né, que atinge o ciclista. Não saber da manutenção na bike, porque a bike pode ter qualquer tipo de falha técnica ali e o ciclista não ter conhecimento para isso, então não saber fazer isso. Medo de chuva, medo de se perder na trilha porque não conhece o trajeto e uma série de outros medos, medo de descida,
sabe, um monte de situações que podem acontecer e fazer com que o ciclista se limite a não pedalar sozinho. Então, como eu disse, o medo dos medos é o medo da morte, no caso, né? O medo da integridade física, mas tem aí o medo de pedalar sozinho. Eu vou dar 5 dicas para quem quer ousar e iniciar a pedalar sozinho. Ousar, que eu digo, assim, é importante dar esse salto. A primeira dica que eu deixo para você, ciclista que quer pedalar sozinho, hoje nós temos uma série de aplicativos. Fazer a trilha acompanhado e depois fazer a trilha com o aplicativo sozinho. A segunda e importante dica é sempre estar com o sensor, com o instinto, com o sensor aranha, né? Com aquela coisa de sexto sentido, altamente aguçado para quem vai pedalar sozinho. Por quê? Porque você não pode arriscar em descidas, por exemplo. Caso caia, bata a cabeça, já está complicado aí. Pode ter uma concussão cerebral no meio do mato. Quebra uma perna. E então você vai pedalar num ritmo abaixo do normal, né? Ou pelo menos na descida. Não se ganha tempo na descida, se ganha tempo em subidas e no giro. Fica a dica aí, é um importante estalo. Você não melhora a sua performance descendo como um doido. Você melhora a sua performance subindo como um doido e girando como um doido. Ok? Voltando, a outra dica importante você precisa deixar avisado para um familiar, para sua esposa, para quem quer que seja, o seu trajeto, para um amigo que pedala, ou então aplicativos como o WhatsApp dá sua localização em tempo real. Ativa, manda mensagem para um amigo que pedala, que conhece a trilha. Que já vale muito, porque vai ter alguém sabendo onde você está. A violência, na minha cidade, graças a Deus, as trilhas não têm violência, mas em grandes capitais, evite fazer seu treino em locais, seu passeio, seu pedal, em locais onde se tem um dado que te informe que existe um grau de violência muito grande na cidade. Então, não permita que isso seja um fator limitador. Simplesmente não treine nesse local. Tá certo? E o medo de cair, que vem junto com o medo de andar sozinho. O medo de cair é um tema muito importante e dá para render muita coisa nisso, porque até para cair você precisa treinar para cair. E o que eu vejo muito são ciclistas, nesse momento que nós vivemos hoje, de pandemia, nesse novo normal, agora com isolamento, são ciclistas começando no pedal todos os dias. E eu conheço, só aqui na minha cidade, principalmente nos ciclistas que estão começando, vários que se acidentaram e estão em tratamento porque se acidentaram. Então, assim, uma coisa que é para ser diversão, vira um problema se você não tiver a técnica. Se você não desenvolver essa técnica, não tiver o cuidado, não se preocupar com as questões que vão fazer você ter no pedal o melhor do pedal, que é o prazer, paisagens, conhecer todo ao redor e evoluir na bicicleta. Então, existe uma coisa que se chama energia cinética, né? E quando você cai, se você não sabe cair, o seu corpo ele vai de encontro ao solo, que é estático. E se você não treinar esse tombo, não fizer como fazem aí motoqueiros de motocross, motoqueiros motociclistas de pista de velocidade, eles têm ainda um macacão super grosso, né? Para que no deslizar não derreta a pele. Não é o caso nosso de mountain bike, nem do ciclista eventual que esteja me vendo aqui, porque você vai bater com o corpo no solo. Então é importante que você aprenda a fazer rolamentos. E no meu caso, o rolamento eu aprendi com as artes marciais.
Eu sou lutador de jiu-jitsu, eu aprendi no jiu-jitsu, rolamento, e aplico, né? Mas mesmo assim, às vezes, não dá tempo, você acaba por reflexo querendo parar o tombo. E a maioria dos ciclistas, quando vai cair, a primeira coisa é mão no chão. E esse reflexo, ele só some se você treinar exaustivamente um outro reflexo, tá certo? Porque ele entra no subconsciente. Então, assim, eu sugiro que você pegue um local gramado e treine rolamentos. Cara, o YouTube tá cheio disso, gente. Tá? Tem um monte de informação. Eu acho que vale a pena perder uns 5 minutos, pegar essa informação e treinar em casa. Que seja no carpete de casa, no gramado do condomínio, aonde for, na areia da praia, aonde você tiver para treinar. Eu acho que vale a pena você treinar um rolamento de queda. Porque é importante você dissipar essa energia cinética do tombo quando você vai direto ao chão com as mãos ou com a cabeça no efeito chicote. Então é importante você ter esse reflexo de rolar, de deixar seu corpo rolar, e aí você vai dissipando essa energia ao invés de parar de uma vez só. Para exemplificar isso, se você pegar esses testes da indústria automotiva, você vai ver que os carros eles deformam para preservar ali o motorista e o passageiro que está dentro dele. Mesmo assim, ainda tem o efeito de desaceleração. No nosso caso, infelizmente, não tem esse projeto de lataria ainda. Não inventaram uma roupa para isso ainda. É uma lycra desse jeito. Quem sabe um dia, né? Mas por hora, precisa fazer isso para que você não torne o seu esporte a sua prisão. E como eu falei das pessoas que estão começando, e eu tenho dados de muitas pessoas que começaram e têm machucado bastante, é porque acaba tomando um tombo bobo. Às vezes um tombo quase parando e vai direto ao chão com as mãos na frente, quebra munheca, punho, braço, clavícula, bate o joelho. Então tem que saber cair. Tá? Eu acho que é importante, neste momento, abordar isso e entender isso, e você individualmente buscar esse conhecimento, porque está disponível. Tá? Mas, às vezes, nós, pelo excesso de vontade, negligenciamos essas informações e não nos cuidamos nessas questões pormenores. Tá? Uma dica importante, e que eu vejo muito, biker começando, pedalar de fone. Gente, não dá. É inconcebível, é quase um atentado contra a sua integridade física. Pedalar de fone, para mim, é como pedalar sem capacete. Tá? Por quê? Porque você acaba por perder contato com o meio, né, ao seu redor, numa trilha. Às vezes pode estar vindo uma moto na sua direção, pode ter outro ciclista vindo, você não está atento, você não pode abrir mão desse sentido no pedal, ok? De fone se pedala na academia, no rolo dinâmico, ou então numa pista fechada, sabe, não combina. Se você faz, fica a dica. Eu faço e nunca teve nada comigo. Muito bom, que assim continue, vamos pedir a Deus para que assim continue. Mas uma negligência muito forte. Eu falei do capacete e esqueci de falar com relação ao tombo. Os capacetes também são importantes estar usando bem ajustados, porque o medo de cair no tombo, eles estão preparados para absorver parte da energia cinética da cabeça ao solo, tá? Para que o seu cérebro não choque contra a parede craniana. Então, essas questões que estão nos bastidores de quem pedala e que às vezes não são levadas em consideração, acabam por deixar o ciclista um pouco limitado e fazendo com que ele não evolua. E eu entendo e compreendo cada medo desse que eu passei, cada situação dessa. Eu vou listar de novo uma situação que aconteceu comigo. Eu era speedeiro, pedalava de speed, e em uma
das minhas pedaladas no asfalto, né? A gente acaba dividindo o espaço com caminhões, carros, carretas, e uma carreta tem muito ferro perto da fragilidade do corpo humano. E eu, em uma descida, a uns 50, 60 por hora, não me recordo bem, eu fui, e a minha bike na época, isso aconteceu há muito tempo atrás, e eu usava nas rodas um melhorador de performance nas rodas para que ela cortasse mais o vento. Ficava ali nos raios ali. E uma Scania me cortou. E ela me cortando, na descida, o deslocamento de ar dela fez com que a minha bike tirasse as rodas do chão. E eu caí. Caí e esfolei ombro, cotovelos, palma da mão, munheca, joelho, tornozelo, perna, mamilos, barriga e peito. E um pouco das costas. Soube cair, não tive nada. E desacelerei, fui desacelerando no asfalto. E parei a 20 centímetros de uma pedra grande, onde a minha cabeça iria bater se eu tivesse chegado com mais velocidade, né, nesse tombo. E para mim, a mão divina foi ali e me segurou. Isso porque o que aconteceu? Eu descendo em alta velocidade, o deslocamento me derrubou e eu adquiri o medo de não pedalar no asfalto mais. E desde esse dia, eu decidi não pedalar mais asfalto. Já se vão aí 20 anos, mais ou menos, de 18 a 20 anos. Mas esse medo me mantém vivo. Por quê? Porque eu passei a avaliar, no meu caso, que na minha condição, que não dá para disputar espaço com um objeto que tem infinitas vezes o meu peso e a quantidade de ferro infinitas vezes maior do que o meu peso normal. Então, decisão. Esse medo me salvou. O medo salva. O medo não pode te paralisar. Porque se o medo te paralisa, se eu tivesse tomado medo total, eu não andava mais de bicicleta. Eu já tive vários tombos em mountain bike, né, várias ocorrências. Uma descendo, eu bati o ombro em um cupim, deslocou, coloquei no lugar no meio da trilha, muita dor. Mas eu entendo que é do esporte. E você que está fazendo mountain bike começando, precisa entender que é do esporte. O tombo vai acontecer. Não existe garantia 100% que você vai chegar em casa como você saiu. Existe sim uma série de precauções que você precisa ter para chegar em casa e estar com a sua família e fazer do mountain bike o seu esporte. E como que isso acontece? Qual que o mecanismo para que isso aconteça de forma melhor e produtiva e você perca o seu medo? O que eu sugiro, do meu coração para o seu coração, é que você comece a treinar em volta de casa. Ambientes com a sua bicicleta. Eu vou discutir isso num outro momento sobre as sapatilhas. Eu creio que você estando de sapatilhas, o seu domínio na bicicleta é muito melhor e muito maior do que a pedalar de tênis. Você vai estar muito mais seguro. Mas as pessoas não usam sapatilha por medo de cair. E aí eu te passo mais uma informação. Existe lá a regulagem da pressão do taquinho na sapatilha, que você pode deixar mais solto para que você não desclipe, fique com o pé preso e tome tombos bobos. A sensação de estar preso na bike gera medo em muitos ciclistas que estão começando. Então eu acho que vale a pena. Tá? Então a sua melhora e o seu ganho de qualidade, ele vai acontecer a partir do momento que você começa a vencer esses medos. E são medos que às vezes te limitam demais. Mais um exemplo, até para terminar esse tema, medo, há 2 semanas eu estava com um amigo, bem equipado de bicicleta, fizemos uma trilha, e ele
por pensamentos de foro individual e pessoal, ele pôs na cabeça dele que ele não conseguia chegar no limite além daquele que ele já tinha costume. E, pedalando ao lado dele, eu vi que ele poderia ir além do que ele estava, mas a cabeça dele, a mentalidade dele naquele momento não permitiu isso. E chegou num ponto, ele falou, vou parar e daqui eu volto. Porque o medo de dar um salto, e esse medo ele é limitante e ele preserva também. Mas, naquele momento, sobre o meu julgamento, ele poderia ter ido além. E qual seria o benefício desse ir além? Inúmeros. Paisagens, nós estávamos numa trilha maravilhosa, ele poderia tomar água natural vertendo da terra, chegar num ponto mais alto para ter o visual de algo que ele, tenho certeza que ele e a maioria dos ciclistas que estão começando, estão acostumados a ir nos mesmos lugares, não tem, que é ver novos ambientes, né? Ter novas experiências. E fica a dica, o medo é importante, sim, ele é importante para te garantir sobrevivência, para te informar os limites que você tem, para te trazer salvo para sua casa e para preservar o que é mais precioso para você, que é a sua vida. Mas o medo, o mesmo medo que limita, ele permite com que você chegue um pouco mais longe com cautela. Então, eu acho que encarar o medo é encarar os obstáculos com cautela. Porque o herói, aspas, né, o corajoso, ele também tem medo. Só que ele sabe lidar com esse medo diante das adversidades que aparecem. E esse ponto é crucial para que ele tenha o domínio da situação e não permita que o medo o paralise diante de uma situação nova que gera insegurança. Acontece comigo, tá? Até assim, eu em locais, eu pedalo sozinho, em locais às vezes eu me perco e gera uma ponta de medo. Se está escurecendo, eu fico com medo, ok? Mas eu tenho a certeza que eu vou me localizar. E é uma questão de tato e de prática. Você vai melhorar à medida que for enfrentando pouco a pouco seus medos. Você vai ter um salto de qualidade e vai entender que a sua máxima não é ser melhor que os outros, nem descer uma descida mais rápido que os outros. É ser melhor que você mesmo em cada obstáculo que aparece um a um à sua frente. Entendendo. Para finalizar, o que eu deixo para você aqui como código final, como uma dica importante. O medo, ele vai te trazer experiências novas, vai te trazer desconfortos que podem te paralisar. Avalie, gaste seu tempo de qualidade, não perca seu tempo com outras coisas. Se você gosta do mountain bike, é a oportunidade de você começar a entender o mountain bike, ok? Traga para você as informações que te trazem medo. Construa inteligência diante das suas adversidades. Faça com que o esporte seja um ponto a mais de prazer para você. E você verá que horizontes se abrirão, cachoeiras aparecerão, a sua performance melhorará, você vai pedalar mais forte, mais rápido, entendendo os seus medos, compreendendo os seus limites, mas nunca paralisando com eles. Certo? Valeu? Muito obrigado, até a próxima e te vejo nas trilhas.